Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Olá, boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando sim mais um 98 Talks. A gente começando mais uma semana juntinho, com muita notícia, muita informação. Eu sou o Lucas Ragi, ainda fazendo as vezes de Paulo Leite. Até às 8 da noite te trago muita notícia, muita informação nesse noticioso que fecha o dia, nesse noticiário que fecha o dia aqui na sua Rádio 98. E claro, traz muita informação para você no interior também pela Rede Mais, filiada Record, em mais de 400 cidades nesta nossa maravilhosa Minas Gerais. Ó, se você está em Belo Horizonte, um recadinho importante, hein? Tá chovendo muito em BH nesse momento, em algumas regionais, cuidado redobrado ao sair de casa nesse momento. É alerta da Defesa Civil para chuvas fortes na próxima hora. Você, é claro, vai ficar precavido e ligadinho aqui no 98 Talks. Ó, hoje eu tenho muita coisa para te contar. Hoje eu tenho muito papo para bater com você, com o melhor time de colunistas. Antes eu vou te fazer o convite para participar com a gente pelo WhatsApp, claro, DDD 31, número 99316-9898. A gente está ao vivo no FM, no seu dial aqui em BH, no 98.3 FM. A gente também está ao vivo no nosso portal de notícias, 98live.com.br, no YouTube, no canal 98 Live. Você pode vir também pela Rede Mais, nas redes sociais, Rede Mais HD. E claro, você está afiliado aí, ligado à Rede Mais, filiada Record, em mais de 400 municípios mineiros. Chega chegando, já estou te convidando para essa segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Primeira segunda-feira do ano. Quem vem comigo, hein? Eu acho que o professor está na área. Augusto de Franco. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas Rage. Boa noite, Ricardo. E nossos, como chama, Ricardo? Teleouvintes? Teleweb, amigos e amigas ouvintes. Ah, então é isso. Expressão que Ricardo odeia, mas ama usar. Impressionante. Ricardo Kessler já está em casa, meu filho? Está em Nova York ainda? Vai chegar, não? Boa noite. Boa noite, Raj. Boa noite, professor. E boa noite para todos os nossos teleweb amigos e amigas ouvintes. Esse termo foi cunhado pelo Joãozinho do Vale. Então ele merece, né? Que a gente repita e dê a ele os direitos autorais. Não, eu tô no exterior ainda, Raj. Firme e forte, estudando um bocado, para poder ficar um pouco melhor, para poder falar menos besteira para vocês. Não, você é excelente e, claro, sempre enriquecendo a pauta aqui no 98 Talk. Gente, antes de eu começar a falar de notícia com você, deixa eu trazer uma dica. Vou te falar da Previsa. Com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão empresarial, a Previsa é mais do que uma prestadora de serviços. Ela é parceira na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas à consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números, com foco, claro, no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união da tradição de mais de 45 anos, a inovação constante para entregar soluções que impulsionam o sucesso das empresas. Quer saber mais? Acesse aí previsa.com.br. Juntos vamos impulsionar o sucesso da sua empresa. Ó, eu quero começar o programa de hoje com uma pauta um pouquinho diferente. A gente costuma falar de política, economia, mas eu quero falar de cultura, quero falar de entretenimento. Porque o Brasil foi celebrado ontem no Globo de Ouro, hein? É o Golden Globes, aquela premiação internacional, né, do cinema internacional, das artes, na verdade, né, da dramaturgia. Celebrou, ainda estou aqui, de Walter Salles, celebrou Fernanda Torres, que derrubou grandes nomes de Hollywood e levou aí o Globo de Ouro de melhor atriz. É a teledramaturgia, é o cinema brasileiro sendo reconhecido internacionalmente. Tá na direção do Oscar, hein? E claro, é bem merecido o prêmio. Um filme importantíssimo e muito bacana que está em cartaz nos cinemas. As imagens na tela da live aí, Fernanda Torres com o Globo de Ouro na mão, feliz. Tem um vídeo que circula nas redes com a Fernanda Montenegro, atriz, mãe de Fernanda Torres, que foi esnobada no Oscar, também celebrando o prêmio da filha. É um momento muito legal para o cinema brasileiro e, por que não, para todos os brasileiros também. Eu queria saber da minha bancada, vocês acompanharam esse momento da Fernanda Montenegro celebrando a Fernanda Torres, esse prêmio que veio com esse filme tão importante, ainda estou aqui. Vou começar com o nosso professor Augusto de Franco, com certeza um amante das artes. Fala comigo, Augusto. Feliz por Fernanda Torres? Feliz, muito feliz. Acho que ela mereceu, é uma grande atriz, a Fernandinha. O filme é muito bom. Agora, Lucas, você não vai escapar da política com essa notícia, porque nas mídias sociais, num país polarizado como o Brasil,
já está virando uma discussão atravessada. Quer dizer, ao invés de comemorar essa grande vitória da Fernanda Torres, aí o pessoal fica falando, não, isso aí é uma prova de que o bolsonarismo está errado, de que a defesa da democracia, porque esse filme está falando contra a ditadura que o Bolsonaro queria. Olha, esse filme, ele fala contra todas as ditaduras. É claro que o caso concreto é a ditadura militar brasileira, e que eu acho que posso falar de cadeira, porque fui perseguido por ela. Não é? No ano em que Rubens Paiva foi assassinado pelos militares ditadores, eu já estava me preparando para abandonar o Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e me esconder. E vários dos meus amigos foram também mortos. Então, eu acho que eu posso falar de cadeira sobre isso. Eu acho que a gente devia afastar esses assuntos da polarização política, né? Vamos celebrar a vitória, o prêmio de Fernanda Torres e pronto. Ricardo Ketz, você assistiu o filme, Ricardinho? Não assisti não, Raj. E estou integralmente, 100% com o professor. Essa hora é hora de parabenizar, de celebrar sim, mas parabenizar a atriz, o produtor, os financiadores, todo mundo que se envolveu direto e indiretamente nessa obra. É um feito deles, Lucas. Nessa hora, o que mais tem, conforme o professor falou, é a aproveitadora aparecendo, de todos os lados, né? Querendo tirar casquinha sobre o tema, querendo tirar casquinha sobre a obra. Aí daqui a pouco vai vir político dizendo que o cinema brasileiro, financiado pelo governo federal, não tem nada disso, não. Os méritos são deles, só deles. E cabe a nós, como admiradores da arte e admiradores do cinema brasileiro, que é muito bom, né? Parabenizar, reconhecer o esforço pessoal dessa turma. E como bem disse o professor, ficar trazendo à tona temas como ditadura, como tortura e tudo isso, joga obscuridão, joga trevas sobre uma vitória, sobre um mérito pessoal. Não vamos discutir isso agora, não. Vamos focar em reconhecer o feito, que é gigante, Lucas. Ainda estou aqui, que é um filme baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de seu pai, o ex-deputado federal fluminense Rubens Paiva, que sumiu na ditadura, e a luta de sua esposa Eunice de buscar aí respostas. Inclusive, aquele sumiço da ditadura que até hoje muitos aí seguem sem respostas, são vidas que se perderam em meio àquela barbárie pela qual passou o Brasil. Concordo com os dois e faço coro aqui da minha opinião também. Muita gente pergunta sobre o Globo de Ouro, será que Fernanda Torres vai ter que pagar imposto pela estatueta que ela recebeu? Não, a resposta é que não. Ao contrário das medalhas, né, das Olimpíadas, que deram o que falar por causa da tributação, que acabou sendo suspensa depois, não. O Globo de Ouro de Fernanda Torres não será taxado. Finalmente, alguma coisa, algum troféu, alguma honraria que não vai ter o imposto incutido. Isso porque o troféu do Globo de Ouro, que é folheado a ouro, não tem valor pecuniário, ele não vem junto com um valor, ela não recebe nada em dinheiro ali, além do troféu que ela vai colocar com muito orgulho em sua estante. Avaliado em mais ou menos $800, o Globo de Ouro que Fernanda Torres coloca na mala e traz de volta ao Brasil. Parabéns para Fernanda Torres, parabéns para a turma que fez Ainda Estou Aqui. E a dica para Ricardo Kessman e você que está acompanhando a gente, que ainda não assistiu. Filmaço, está em cartaz certamente aí no cinema na sua cidade. Com certeza vai ter sessões ampliadas, agora que o filme está sendo laureado aí pela crítica internacional nas premiações. Vamos seguir de pauta, vamos falar de 8 de janeiro. Uma pesquisa está mostrando que 86% dos brasileiros reprova as invasões das sedes dos três poderes no 8 de janeiro de 2023. Vai completar 2 anos aqui essa semana, esse dia nefasto para a história brasileira. A pesquisa da Quest foi divulgada nesta segunda-feira. Após 2 anos, a reprovação dos atos segue alta, mas teve uma queda, viu, de 94% de reprovação para 86% de reprovação. Entre os eleitores de Bolsonaro, a desaprovação alcança 85% dos entrevistados, é o que aponta a pesquisa. Entre os eleitores de Lula, o percentual é de 88%. Em dezembro de 2023 era 94% dos entrevistados lulistas que reprovavam os ataques. Em fevereiro subiu para 97%. No caso dos bolsonaristas, foi o mesmo percentual registrado em dezembro do ano passado. Em fevereiro do ano passado, o percentual era de 90%
caiu para 85%. 8 de janeiro, que inclusive ia acabar recebendo um evento, uma solenidade. O presidente Lula estava planejando alguma coisa para essa semana lá no Planalto. Será que acontece? Será que flopou o evento de Lula para relembrar esses atos de 8 de janeiro, Ricardo Kessman? Ragi, antes de responder, eu ia continuar o comentário do tópico anterior. Diga lá. Só fazendo um... É porque você falou também sobre Olimpíadas, né? E aí eu me lembrei que é justamente esse tipo de exploração indevida de eventos assim. Se tem uma coisa que me incomodava e me incomoda, e incomodará porque isso não vai cessar, é justamente quando uma medalhista ou um medalhista brasileiro vencem, né, heroicamente por méritos próprios uma prova, ganha uma medalha de ouro, aí aparece aquela ideologização e até mesmo estereotipização, enfim, perdão pelo termo aqui, mas estereótipos é o que eu quero dizer, do atleta. Então, se é uma atleta, se é uma mulher e se ela é negra, começa aquela história, uma mulher negra, pobre, venceu. Pô, eu acho isso muita sacanagem, Lucas, porque você tira o mérito da conquista, de todo o esforço que aquela pessoa teve durante anos, que não foi pouco, e leva a discussão por uma questão ideológica, sabe? De cor, de etnia, de gênero. Pô, é hora de reconhecer o esforço e não ficar usando esse momento para poder fazer proselitismo. Sobre o 8 de janeiro, é o que a gente comentou semana passada. Eu acho que é uma data que tem que ser lembrada, é diferente de ser celebrada ou ser comemorada, ela tem que ser lembrada, sempre. Né? É aquela história, a gente não pode esquecer o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Agora, se tiver solenidade, vou repetir o que eu falei semana passada, que nessa solenidade não esteja como protagonista o presidente Lula, que é um dos maiores, se não o maior, amigo de ditadores e de ditaduras mundo afora. O Lula pode ter tudo, menos condições morais para defender democracia. Augusto, um dado interessante que o levantamento da Quest traz para mim é essa queda na desaprovação dos atos de 8 de janeiro. Você acha que isso é um reflexo da memória do brasileiro, que vai enfraquecendo com o tempo, a gente vai ficando mais longe da história e vai começar a relativizar alguns eventos? Como é que você enxerga esse fenômeno? Acho que não. Acho que isso é consequência da polarização mesmo. Como há muita discussão sobre o 8 de janeiro, foi golpe, não foi golpe, foi tentativa de golpe, foi revolta porque o golpe não aconteceu, ou seja, o golpe que os golpistas queriam era a intervenção militar, não é? Era esse o golpe. Eles não tinham força política militar para dar um golpe, por eles mesmos. Por isso, não deram. Tentaram, mas não deram. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, recentemente, na Coreia do Sul, onde o presidente deu um golpe e foi um golpe derrotado. Então, dar um golpe derrotado é diferente de querer dar um golpe, tentar dar um golpe, articular um golpe, mas não dar o golpe, porque não tinha força política militar para tanto. Muito bem, dito isso, eu concordo com o Ricardo, aliás, já tínhamos conversado isso num Talks aqui da semana passada, como ele lembrou, não é? Não se deve fazer muita espuma em torno disso. Vamos lembrar, a maioria da população brasileira, tanto de eleitores de Lula, quanto de eleitores de Bolsonaro, maioria esmagadora, Ragi, reprova isso. É só um doido também para não reprovar, não é? Aqueles atos de vandalismo, não é? Com intenção golpista, com certeza, entram lá, depredam todas as sedes dos poderes, do Supremo Tribunal, do Parlamento, do Congresso Nacional, não é? Da Presidência da República. Então isso é reprovado. E como é reprovado em alto nível, tanto por eleitores de Bolsonaro quanto por eleitores de Lula, você pode dizer que foi um ato reprovado pela imensa maioria da sociedade brasileira. E isso, para mim, basta. Bom, vamos pular para a economia, gente. O presidente Lula sancionou, homologou, na verdade, o plano de recuperação fiscal que foi apresentado pelo governo de Minas Gerais, um despacho publicado hoje no Diário Oficial da União. O plano já tinha parecer favorável no Ministério da Fazenda,
Segundo a publicação de hoje, fica estabelecido o 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2033 como prazo de vigência do chamado RRF do Estado de Minas Gerais. O texto aprovado pelo Congresso ainda aguarda sanção presidencial, mas deve beneficiar principalmente São Paulo, Rio, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que concentram a maior parte do estoque das dívidas dos estados com a União. E o texto em questão é o PROPAG, né, o Programa de Renegociação de Dívidas, que vai abarcar, beneficiar todos os estados brasileiros e é de autoria, é um filho, na verdade, de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que está se licenciando aí da presidência nesse momento aí, o sucessor que vai chegar no lugar. É um capítulo auspicioso para as contas públicas de Minas Gerais, Ricardo Quieto. Então, vendo a luz no fim do túnel aí, meu filho, vai dar para renegociar isso aí? Ô, Lucas, é um capítulo sem graça, né? Porque já é algo dado. A gente não pode confundir, né, o regime de recuperação fiscal com o PROPAG, né, que é o Plano de Pagamento Integral. É uma sigla aí de uma bobajada. Eu fico pensando que esse pessoal adora inventar um nome, né, um nome para programa social. PROPAG é Programa de Pleno Pagamento, né? Que nome bobo. Mas, enfim, isso aí é parte. O Minas vai optar, vai aderir ao PROPAG. As condições do PROPAG são mais vantajosas do que o regime de recuperação fiscal. Mas a importância disso é que até que o PROPAG seja de fato, esse sim, homologado, sancionado, com todas as regras, tudo de forma bem clara, né? Os juros, quanto que vai ser, o que Minas vai dar em troca, quais os ativos. Ainda tem um bom chão pela frente. Nesse íntere, Minas ganha segurança jurídica, né? Porque estava até então sob uma decisão do STF, não era uma decisão em definitivo, era uma liminar. E também, além dessa segurança jurídica, ganha condições, ganha previsibilidade, Lucas, ganha condições de saber o quanto que tem que pagar por mês, até que esse PROPAG esteja totalmente aderido, né? Minas adira totalmente ao PROPAG. Até lá, a gente sabe exatamente, Minas sabe exatamente o quanto vai gastar com o encargo da dívida. Então, nesse aspecto, é claro que é auspicioso, é claro que é positivo, mas nenhuma grande surpresa, já era o que todo mundo sabia e esperava. Ainda na pauta econômica, deu ruim para Fernando Haddad, viu? Estava planejando férias, vai ter que ficar em Brasília. O presidente Lula publicou um despacho hoje também no Diário Oficial da União, cancelando as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O cancelamento acontece em meio à disparada do dólar. Desde o ano passado, o dólar está em alta, está em níveis estratosféricos e a pressão do mercado financeiro por novas medidas de controle de gastos públicos. A pauta começou a tramitar no Congresso Nacional no finalzinho do ano passado, mas ainda não foi concluído. O cancelamento das férias de Haddad acontece após o pronto restabelecimento de um familiar. A esposa do ministro, Ana Estela Haddad, passou por uma cirurgia no fim do ano passado. O Haddad inicialmente tiraria férias no começo desse ano, até o dia 21 de janeiro. A pressão sobre o dólar, claro, foi um dos principais elementos aí para segurar o ministro da Fazenda no Brasil e em seu gabinete. Vou lembrar que a moeda chegou a bater R$ 6,30 no final do ano passado e está assustando não só o mercado, como também a equipe de Haddad, a equipe econômica de Lula. Janeiro é dia de arrumar casa. Todo mundo arruma casa, acerta orçamento, não é diferente no governo federal, que está tendo um desafio dobrado esse ano, porque o próprio orçamento para 2025 ainda não foi aprovado no Congresso Nacional. A batata de Haddad segue assando, hein, professor? Pois é. Agora eu acho que o Haddad merece, né? Ficar trabalhando, porque, na verdade, ele prometeu um corte de gastos. Não houve corte de gastos. Houve corte do aumento das despesas. É diferente. Não houve um corte de gastos. Então, é claro que tudo que está acontecendo é consequência disso. O governo prometeu que ia fazer um plano, vamos dizer, tendente ao equilíbrio fiscal. Esse plano que está insuficiente. O próprio Haddad já falou que vai ter que ter um outro plano. Vai ter que ter uma emenda nesse plano. E nós já sabemos no Brasil como é essa história, né? Que vem um plano, corrige o que não foi feito no anterior, e aí faz mais um puxadinho aqui, mais um puxadinho ali. O fato é que não tem solução. Sem cortar gastos, não adianta. Então o Haddad vai ter que se virar
E com isso, ele tem que lutar não apenas contra os que querem gastar fora do governo, por exemplo, parlamentares, etc. e tal. Ele tem que enfrentar o próprio PT, que é contra essas medidas, não é? Então, ele agora vai ter que se virar. Ó, antes de Ricardo Kertzmann falar, vou trazer mais uma pimentinha para esse vatapá, mais um elemento para esse papo. Hoje, o ministro foi ao microfone para falar sobre essa disparada do dólar. Segundo ele, o cenário econômico mundial passou por um estresse que também afetou a economia brasileira. Segundo o ministro, é natural que as coisas se acomodem após esse tipo de distúrbio. O ministro Fernando Haddad descartou a ideia de que esteja em andamento um debate sobre o aumento de impostos como medida para conter as flutuações do mercado. O ministro está tentando acalmar aí, usar o microfone para acalmar os ânimos e a gente começar 2025 com o pé direito. É dólar em alta, é mercado nervoso com os anúncios do governo, é o governo que se atrapalha para falar de medidas econômicas e pautas que também travam no Congresso Nacional ou não são aprovadas a contento do presidente Lula. Baita desafio do ministro Fernando Haddad nesse 2025, hein, Ricardo? Lucas, o pior de tudo é que as declarações do Haddad não ajudam, né? Quando ele fala que houve uma acomodação natural, acomodação em 6,10 e 6,12, ele tá louco. Como assim acomodação? Isso não pode ficar assim. Ah, mas ele não pode na marra baixar o dólar. Não, não pode mesmo. Nem o Banco Central, nem ele, nem ninguém. E olha que o Brasil já queimou quase 10% das reservas. O que pode é ele fazer o que ele não fez. É o governo fazer o que não fez. Sinalizar de forma clara e praticar. Não adianta você colocar cenoura na frente lá do focinho do cavalo. Você tem que praticar. É sinalizar de forma clara que haverá um controle de gastos, que haverá uma diminuição do déficit público, que é crescente, que é isso que levou a esse estresse todo, é isso que levou à alta dos juros dos últimos meses. São as declarações do governo. Você acabou de falar, a briga dele é com o PT também. A briga dele é com a dona Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e tantos outros que combatem as boas práticas. A guerra dele é contra o presidente Lula, que demoniza o Banco Central, que ataca o Banco Central, que diz que um pouco de inflação não faz mal, que o pobre não está preocupado com o dólar. Enquanto não acabar toda essa instabilidade de comunicação, instabilidade de gastos, de administração, o dólar não vai baixar e ele não pode vir e falar em acomodação, Raj, porque não há acomodação num patamar desse. É destrutivo falar algo assim. Hoje, dia 6 de janeiro, hoje é dia de reis. Hoje é dia de celebrar Gaspar, Belchior e Baltazar, que foram lá visitar o menino Jesus na manjedoura. E hoje é dia de fazer a simpatia da romã, né? Se você conhece aí na sua cidade, tem variações, né, da simpatia, mas aqui eu conheço, você comia 3 sementes, você jogava 3 para trás sobre os ombros e guardava 3 na carteira com um textinho pedindo aí prosperidade para o ano que vem, né, para o ano vindouro aí. Que 2025 venha com muita prosperidade, dinheiro, saúde. Eu acho que o ministro Fernando Haddad podia se valer da simpatia da romã, quem sabe? Assim ele não consegue alavancar a economia brasileira, hein, professor? Dica boa, hein? Pois é. Eu acho que nós vamos ter que começar a entrar agora no reino das crendices mesmo, não é? Porque vontade política, e não tem vontade política de cortar, porque o governo está convencido de que gasto é vida, de que ele tem que gastar para poder ser reeleito. A preocupação principal do presidente da República é ser reeleito. E ele acha que se ele não puder gastar, se ele não puder continuar fazendo o que ele pretendeu fazer numa época em que era possível fazer, mas agora não é mais, a gente não pode esquecer, Lucas Raj e Ricardo, e todos que estão nos ouvindo e vendo agora, que em dezembro de 2010, o Datafolha disse que o Lula tinha 83% de ótimo e bom. E o Datafolha veio agora de novo, em dezembro de 2024, e esse número caiu para 35%. Ótimo e bom. Então, isso é desesperador para um populista como o Lula, não é? Ele diz, poxa, mas se eu não puder gastar, como é que vai fazer? Né? Então, ele já começou gastando com aquela PEC da transição.
que é responsável por todo esse desequilíbrio fiscal também que nós temos. Então, o Haddad realmente só se apelar para romance, viu, Lucas? Ó, vocês estão com a língua afiada hoje, viu? A galera participando aqui, Marcelo Mota tá reverberando com a turma da bancada virtual hoje. Se Lula e Haddad tirarem férias de 2 anos, tem certeza que a economia melhora. Você não tá valendo nada, viu, Marcelo? Ô, Ricardo, vou jogar para você uma que você falou na sexta-feira e acabou acontecendo no fim de semana. O prefeito de Belo Horizonte, reeleito, Fuad Noman, do PSD, se licenciou do cargo. No fim de semana, no sábado, ele anunciou que vai se licenciar por 15 dias para tratar de uma pneumonia. De fato, agora vai cuidar da saúde 100% e quem já assumiu, na verdade, a gestão do Executivo Municipal é o vice-prefeito Álvaro Damião. Eu jogo para o Ricardo, porque o Ricardo falou disso na sexta-feira, que seria bom que o prefeito licenciasse. O prefeito que foi internado mais uma vez, está passando por uma bateria de exames, teve melhora no fim de semana, essa segunda-feira já está bem melhor, falou sim extubação do prefeito, que ele fique ainda melhor amanhã e subsequentemente, mas agora dedicado a cuidar da sua saúde. Te ouviu, hein, Ricardo? Ô, Lucas, assim, né? Seria uma boa notícia se o assunto não fosse tão triste e tão sério, né? Mas é o que era necessário ser feito. Ele precisa se recuperar, ele precisa se dedicar à sua saúde. Compreendo perfeitamente, né, a gana que ele tem de trabalhar e de cuidar da cidade. Ele gosta muito de dizer, durante a campanha, ele falava, né, de prefeitar, mas a hora de prefeitar e a hora de cuidar da própria saúde. E não havia motivo nenhum concreto para que não se licenciasse, porque há um vice-prefeito eleito. Ao contrário da legislatura anterior, quando ele era o próprio vice-prefeito e acabou assumindo, quando o Alexandre Calil abandonou a prefeitura para poder concorrer ao governo de estado, há um vice-prefeito eleito, que é o ex-vereador e atual prefeito da cidade, Álvaro Damião. Há toda uma equipe muito bem preparada no entorno para poder segurar a bronca até a plena recuperação, que, se Deus quiser, vai ocorrer, do prefeito. O que não podia, Raj, além de ser maléfico à saúde do prefeito, institucionalmente falando, você criava uma situação constrangedora. Porque, como eu disse, você tem um vice-prefeito eleito, e no caso do impedimento, já que o prefeito se encontra sedado, né, se encontrava sedado, hoje saiu da sedação, que bom, foi estubado, mas nesse íntere, e não podendo exercer de forma plena o cargo, é claro que o vice tem que assumir todas as funções. Não pode ficar a cargo de demais secretários por pressões, né? Isso estava errado. Isso, até sob o aspecto democrático, estava errado. Porque se a gente vota numa chapa e você não tem o vice-prefeito assumindo em caso de necessidade, você acaba desconsiderando a eleição, acaba desconsiderando o voto do eleitor. Torcer para esses 15 dias serem suficientes para o prefeito se recuperar. Se não forem suficientes, que se licencie mais 15. O importante é que vote bem, vote com saúde e prefeite, que é para o que ele foi eleito. Boa, que ele melhore sim nossos votos de melhoras para o prefeito Fuad Noman. Daqui a pouco está no cargo novamente, prefeitando, como ele gosta de falar. Ó, deixa eu refazer o convite para você participar com a gente hoje. Quero te ouvir nessa segunda-feira. É a primeira segunda útil do ano, meu filho. Vem com a gente pelo WhatsApp, claro, o DDD é o 31, o número 993169898. Já estou prontinho para te receber. Vou jogar mais uma pauta aqui, vou falar de exército. Até a sexta-feira, 7.000 mulheres já tinham se alistado para concorrer a uma das 1.465 vagas disponibilizadas para o alistamento feminino. É isso mesmo, começou, já é uma opção esse ano para elas que desejarem se alistar. De caráter voluntário e inédito nas Forças Armadas, o alistamento militar feminino foi iniciado dia 1º de janeiro, chega até 30 de junho de 2025. Iniciativa destinada às mulheres que completam 18 anos nesse ano, ou seja, aquelas nascidas em 2007. Falei de exército, mas as interessadas poderão escolher a força que desejam incorporar. Lembrando que serão levadas em consideração disponibilidade de vagas, aptidão da candidata e especificidade exigida pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Selecionadas vão ser incorporadas no primeiro ou segundo semestre de 2026, ocupando a graduação de soldado para o Exército ou Aeronáutica ou marinheiro recruta, no caso da Marinha. Terão os mesmos direitos e também os mesmos deveres que os homens. Umas novas, né? Teremos novas forças armadas daqui para frente.
com mulheres e homens servindo lado a lado? Professor Augusto de Franco. Acho que é correto. Sim, mulheres e homens. Agora, o que é necessário é que as Forças Armadas se profissionalizem. Nas democracias mais avançadas, você tem Forças Armadas profissionalizadas. Quer dizer, tem que valorizar a carreira militar, qualificar, não é, melhor os que são que vão integrar as Forças Armadas, porque hoje você não precisa num exército de ter uma massa de pessoas que antigamente nós chamávamos de bucha de canhão. Lembram disso? Quer dizer, hoje você precisa ter gente que sabe operar equipamento, que entende logística, que entende a arte da guerra, que entende a administração militar. Então, acho que o Brasil tem que caminhar na direção de profissionalizar as suas Forças Armadas, equipá-las melhor e, evidentemente, incorporar pessoas de ambos os sexos. Daqui a pouco eu vou ouvir Ricardo sobre o tema. Também quero saber a opinião dele sobre mulheres no Exército, mulheres nas Forças Armadas. Eu acho que ele tem muita coisa para falar sobre isso. Mas antes, eu chamo um rápido intervalo. Em 3 minutos, o Talks volta. Aguenta aí. Muito bem, te falei que era rapidinho. 3 minutos, estamos de volta. Esse é o seu 98 Talks dessa segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, dia de Reis. Se você está sintonizando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Lucas Raj, fazendo as vezes de Paulo Leite, trazendo muita notícia e informação para você. Na Rede Mais, filiada à Record em mais de 400 municípios mineiros e, claro, na 98 FM aqui em Belo Horizonte. Para você participar é fácil. O WhatsApp, claro, é o 319-9316-9898. Vou jogar para o Ricardo Kessman daqui a pouco para falar sobre mulheres no Exército, mulheres nas Forças Armadas. É uma adesão grande delas aí nas Forças Armadas brasileiras, viu? Mas antes, eu vou trazer uma dica. A limpeza deve ser a prioridade em todas as empresas. Lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Ela transmite confiança, profissionalismo e cuidado. Por isso, você precisa investir em uma higienização personalizada e de alta performance. E aí, é só contar com a Distribuir Higiene. Portfólio completo, com mais de 1.500 produtos, consultoria técnica e treinamento especializado. E mais, pagamento facilitado e entrega em até 72 horas. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. A Distribuir também está nas redes sociais. Siga no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Eu fechei o bloco anterior com uma notícia sobre elas nas Forças Armadas. Mais de 7 mil mulheres já se inscreveram para tentar entrar nas Forças Armadas. Se alistaram, por que não, nas Forças Armadas. Desde sexta-feira, quando começou o programa inédito no Brasil, que permite a entrada delas no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. O professor Augusto de Franco já falou sua opinião sobre isso. Para ele, sim, se elas são bem-vindas e a gente precisa melhorar as nossas Forças Armadas. Eu quero saber ele, Ricardo Kessman, elas nas Forças Armadas, bem-vinda, uma adição, um refresco aí para as Forças Armadas? Totalmente, Lucas. Me chamou a atenção, inclusive, a mim me parece o número de vagas pequeno, né? São 1.600 vagas. Sim. São 7 mil mulheres candidatas, isso dá quase 6 por vaga. Eu acho que deveria até ampliar esse número de vagas. Há países, os Estados Unidos, em que o serviço militar feminino é normal. Israel, por exemplo, o serviço militar para as mulheres é obrigatório. Curiosamente, hoje pela manhã eu conversava com uma sul-coreana e ela me dizia que quando ela era mais jovem ela tinha o desejo de ser soldado, mas lá na Coreia do Sul é proibido o serviço militar às mulheres. E quando o professor estava falando, e ele falou sobre efetivo, né, que precisa melhorar, profissionalizar, trazer mulheres, capacitar as nossas Forças Armadas. Ô Lucas, eu estava lendo uma matéria muito interessante a respeito da guerra na Ucrânia e mostrando exatamente, né, como a partir das tecnologias modernas, você não precisa mais numeroso. Você não precisa mais ter 100 mil homens no campo de combate. Desde que você tenha, como a Ucrânia está tendo, 1.000 homens construindo cada um 100 drones, né, por mês, drones suicidas.
Eles amarram uma bomba num drone e manda nos alvos militares que eles escolhem. Então mudou muito. E aí não precisa mais a questão física, se é mulher ou homem, sabendo lidar com essas novas tecnologias, acabou a barreira da força física, né, no serviço militar. Trazendo o número exato, Ricardo, são 1.465 vagas para as mulheres esse ano. Muito menos, até menos, na verdade, do que você levantou aí no seu comentário. Lembrando, hein, direitos e deveres iguais para elas e para eles. Então, aquelas que desejarem ingressar nas Forças Armadas terão que fazer a mesma lida, o mesmo batido aí que os homens. Vou jogar uma agora que é prato cheio para professor Augusto de Franco. O Brasil anunciou hoje a entrada da Indonésia como um membro pleno do BRICS, ou como diz o professor Augusto, batizou BRICStão, bloco presidido pelo Brasil em 2025. A entrada do país asiático no grupo acontece em um momento em que o BRICS busca ampliar a influência e o número de países. Grupo originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China, que forma aí a sigla BRICS. Em 2010, a África do Sul ingressou no bloco após ser convidada. A entrada da Indonésia sob presidência brasileira do BRICS acontece em um momento de sucessivas tentativas de ampliação do bloco. Pra você ter noção, em 2023, o grupo aprovou a entrada de mais 6 países, entre os quais Irã, Egito e Etiópia. A Argentina, que integrava a lista, desistiu de participar quando Javier Milei assumiu a Casa Rosada no lugar de Alberto Fernandes. O BRICStão cada vez maior, hein, professor? É isso mesmo, Lucas. Mas veja, nós já conversamos semana passada aqui no Talk sobre o BRICS, né? Quer dizer, uma articulação política disfarçada de bloco econômico. Mas tudo bem. Quem é que estava nos BRICS? Era Brasil, Índia, Rússia, China e depois a África do Sul. Aí só havia 2 democracias, então. Brasil e África do Sul. E que não são democracias liberais, são democracias apenas eleitorais, não são democracias plenas, nem o Brasil, nem a África do Sul. Segundo todos os institutos de pesquisa, não é? Que fazem levantamento e monitoramento dos regimes políticos no mundo. Aí, de repente, entrou o Irã, em 2023 isso, que é uma ditadura, o Egito, que é uma ditadura, a Etiópia, que é uma ditadura, os Emirados Árabes Unidos, que é uma ditadura, e a Arábia Saudita, que até agora não respondeu se vai mesmo ficar ou não, mas que é uma ditadura também. Bom, aí vocês já estão vendo o número de ditaduras diante de 2 democracias. Em 2024, ano passado, teve uma reunião em Kazan, na Rússia, em que fizeram um monte de convites, entre os quais a Indonésia, não é? Então, mas o que é que eles convidaram? Turquia, ditadura; Argélia, ditadura; Bielorrússia, ditadura; Cuba, ditadura; Uzbequistão, ditadura; Cazaquistão, ditadura; Tailândia, ditadura; Vietnã, ditadura; Nigéria, ditadura; e Uganda, ditadura. E aí, para dar uma aliviada, 3 democracias defeituosas: Bolívia, Malásia e Indonésia. E agora a Indonésia está sendo promovida a membro permanente, não apenas país parceiro. Então, você tem aí 20 e tantos países em que você só tem 1, 2, 3, 4, 5 democracias, e mesmo assim democracias defeituosas, não é? Então, isso, nenhuma democracia liberal. O que esse BRICS, na verdade, quer? Como é que não pode ter nenhuma democracia liberal nesse conjunto, não é? Então, eu acho que é uma articulação lamentável. O Brasil não devia fazer parte disso. Daqui a pouco eu vou jogar para você Venezuela, hein? Aí o caldo vai ferver mesmo. Antes, deixa eu conversar com o Ricardo. Tá pertinho lá do Canadá. O Canadá que tá sem premier, hein? Primeiro-ministro, na verdade, mais ou menos, né? O primeiro-ministro Justin Trudeau entregou o boné hoje, anunciou renúncia do cargo, vai sair. Na verdade, ele fica até que o Partido Liberal, partido lá no Canadá de centro-esquerda, escolha um sucessor. Justin Trudeau, que viu sua batata assando nos últimos meses, tentou aprovar um aumento de gastos do governo canadense, acabou sendo freado por sua
ministra de Finanças, que depois acabou renunciando o cargo também. É o estresse político que tirou o Trudeau, que começou tão bem seu mandato, tão popular, e está saindo aí pela porta dos fundos. Ricardinho, você que está em Nova York aí, está pertinho do Canadá, como é que repercutiu essa saída de Trudeau hoje aí nos Estados Unidos? Ô Lucas, aquela brincadeira, né? Não tá fácil para ninguém, viu? Nem pro Trudeau, bicho. nem pro Canadá. Nem o Canadá tem sossego. Olha, basicamente, Lucas, o que acontece lá, eles estão com problemas internos de ordem econômica, problemas sérios internos de ordem política, né? Estão batendo cabeça, não se acertam. E aí, a partir do momento em que o Trump venceu as eleições e anunciou, meio que colocou o Canadá, né, na berlinda, assim, o Trump está anunciando sobre taxas, né, para todo mundo, inclusive para o Canadá. E o Trudeau não está conseguindo lidar adequadamente com essas pré-negociações, vamos chamar assim. Ele teve uma reunião recente com o Trump foi uma tremenda descortesia, e isso acho que acabou sendo meio que a pá de cal, né? Ele mais ou menos não, ele literalmente chamou o Trudeau de governador e disse que o Canadá poderia ser o 51º estado americano. Queria economizar muito dinheiro, ia ter proteção militar, ia fazer parte do maior bloco comercial, do maior país, da maior economia do mundo. Enfim, acabou pegando muito mal. O que já não vinha, ele já não estava com muita força política, foi um carão, né, no jargão popular que ele passou. Então, o que vai ter que acontecer agora, eles vão ter novas eleições, vai ter que ver qual que é a articulação, de que bloco que vai sair favorecido nisso aí. Agora, olha, sinceramente, eu vou repetir, o mundo tá tão complicado, rapaz, que não tá fácil para ninguém, nem para o Canadá. Tá dando ruim até pro Canadá, tão pacífico, tão tranquilo. Ó, eu vou jogar pro professor, mas eu queria fazer uma casadinha aqui, porque você citou o Donald Trump e tem notícia envolvendo o presidente dos Estados Unidos também. O presidente eleito, Donald Trump e J.D. Vance, seu vice, foram chancelados hoje pelo Congresso dos Estados Unidos. É aquele processo que faz parte do rito. A posse agora acontece dia 20 de janeiro, ou seja, o Congresso certificou que sim, Donald Trump foi eleito aí, próximo presidente dos Estados Unidos. E o Trump já chegou aí, tá querendo anexar o Canadá aos Estados Unidos. Professor Augusto de Franco, vamos falar de Trudeau, vamos falar de Trump. O trem tá fervendo lá em cima hoje, hein, meu filho? Eu, Lucas, não me preocupo muito com o Canadá. O Canadá é uma democracia liberal, sólida. O Trudeau caindo e entrando outra pessoa, eu não creio que isso vai alterar a natureza do regime. Então, eu não me preocupo tanto com o Canadá. Agora, com os Estados Unidos, eu estou preocupado. Esse sim, eu estou preocupado. É uma democracia liberal também, praticamente a democracia de país grande mais antiga do mundo. Mas o Trump e esse movimento MAGA, não é? Faça América grande novamente, América em primeiro lugar, todo esse nacional populismo, não é? É um perigo para a cultura democrática americana. E, mesmo assim, a Câmara, que foi derrotada pelo Trump nas últimas eleições, ela foi a maestra dessa proclamação do resultado. Essa proclamação do resultado do Trump pelo parlamento foi aquela que o Trump quis impedir do Biden, lembram disso? Sim. E para isso mandou. Foi isso. 6 de janeiro de 2020. 21. Exatamente. 21. De 2020. Por quê? Porque o Trump, o Biden, que venceu as eleições do Trump, deveria ser proclamado e ele não queria. O Trump não queria que proclamasse. Quer dizer, não é que o Trump é um opositor normal nas democracias, não é? Que uma hora está no governo, uma hora está na oposição. Não. O Trump, ele queria desmontar o sistema, sabotar o sistema. E ele mandou, então, estimulou aqueles vândalos de lá, do 6 de janeiro, que foram, inclusive, bem mais agressivos do que os de 8 de janeiro aqui no Brasil, não é? Porque houve mortes, muitos entraram armados, e, em suma, e o Biden ainda não tinha assumido. Se eles impedem a proclamação, formalmente o Biden não seria presidente, não é?
É claro que fracassou o movimento do Trump, mas é uma vergonha que isso tenha acontecido nos Estados Unidos. Professor? O professor Augusto, só para contextualizar, Ricardo, faz uma alusão ao 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump tentaram invadir, na verdade, de fato, invadiram o Capitólio. E transformaram a sessão essa sessão que chancela as eleições norte-americanas em um caos. Hoje foi um cenário completamente oposto. Kamala Harris, que foi oponente de chapa de Trump e J.D. Vance, chancelando aí a contagem de votos e confirmando Donald Trump o próximo presidente dos Estados Unidos. Ricardo? Pois é, um clima totalmente oposto, não só o clima, né, como a própria ocasião, completamente oposto, tudo transcorreu dentro da normalidade democrática, como sempre, como era esperado, estamos falando da maior democracia do mundo. Agora, sobre os atos, sobre aquela invasão bárbara que culminou em mortes de policiais, de seguranças, de 6 de janeiro de 2021, interessante no final das contas, é que diversos daqueles invasores, daqueles criminosos, pegaram penas de cadeia, penas de prisão severas, para lá de severas. O que aconteceu com esses caras? Estão todos presos. O que aconteceu com quem incentivou? Virou presidente de novo. O que eu quero dizer é o seguinte, fazendo uma comparação com o Brasil. Aqueles caras que foram para a Praça dos Três Poderes e barbarizaram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 23, vários estão na cadeia também. E cadê o cara que inspirou todo mundo? Está livre, leve e solto. Não é presidente, mas se conseguir reverter a sua inelegibilidade, se torna presidente outra vez. No frigir dos ovos, qualquer ser humano, qualquer cidadão que comete crime em nome de político, vai se dar mal e vai ser abandonado por esse político. Porque esses caras usam a população como massa de manobra e depois vão festejar ou em cargos ou em casa com seus amigos e família. A gente vendo aí uma mudança, inclusive, de postura do próprio presidente Donald Trump, que apesar de muito polêmico ainda, tem uma suavizada naquele Trump lá de 2021, né, naquele Trump derrotado de 2021. Ele vem com um discurso talvez um pouco mais apaziguador, ou é visão minha, eu estou um pouco iludido com o homem lá dos Estados Unidos, professor? Está iludido, Lucas. Está iludido. Ele, inclusive, vai perdoar aqueles vândalos criminosos lá do 6 de janeiro. Ele está prometendo que vai fazer isso. Vamos ver se ele vai fazer mesmo, não é? Mas pelas nomeações que ele fez, não é? E pelas declarações que ele já deu, eu acho que ele não vai suavizar nada, não vai ter... Ele vai para cima com tudo. Siga iludido daqui então. Você daí acompanhando a gente, ó. Tem muita coisa para te contar nessa semana. Eu tinha muita notícia para trazer que eu vou deixar para amanhã. Espero vê-lo, professor Augusto, amanhã. Espero vê-lo, Ricardo Kessman, sempre presente também. Esse é o seu 98 Talks desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Gente, dia de Reis. Se você é de simpatia, faz a da Romã. Procura aí. Facinho, você acha. Acho que tem no nosso site, 98live.com.br. A dica para você fazer lá a simpatia da Romã. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais 98 Talks aqui na 98. Se você está em Belo Horizonte, você acompanha a programação. Na programação aqui, o Filhos da Pauta. Está começando daqui a pouco o Bob Faria e sua turma trazendo as últimas do esporte. E claro, se você está na Record, você acompanha o Jornal da Record. Eu fui, fique bem. E até amanhã às 7 da noite. Te vejo por aqui. Termina aqui na Rede 98 Talks.